Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma palestra. Hoje, a 19, Estados e Eventos. Bem, a vida prática, ela tem contrastes que assombram. Então, muitas vezes, pessoas endinheiradas, mas que sofrem por falta de amor, por falta de saúde. Muitas vezes, um pobretão não tem nada, não tem dinheiro, mas tem uma mulher belíssima. Os pobres muitas vezes costumam ser muito mais felizes que milionários, milionários que sofrem de impotência sexual, damas socialites que têm de tudo, possuem todo tipo de amizades, vão em festas de dia em dia e sofrem com a infidelidade do marido, desculpe. E nem precisa ir muito longe, com a gente também. Os contrastes na vida. Então, muitas vezes a gente tem uma magnífica residência, poderia receber a nossa esposa, poderia a gente se casar, mas depois que vem a conhecer alguém e se casa, já não tem mais aquele apartamento, já perdeu aquele apartamento. Muitas vezes conseguimos passar no vestibular, um sonho tão almejado, mas depois não se consegue um emprego e a gente acaba indo trabalhar de serviços que não precisariam ter um diploma. Então são contrastes, né, de nossa vida. E existem casos assombrosos por aí. Agora não me vem muito à memória, mas tem coisas muito assombrosas na vida de todos nós. E por que isso? Por que acontece? Então esse é o objetivo dessa nossa conferência, que teremos que aprender a diferenciar estados íntimos da consciência de eventos exteriores. Então já vimos que o desdobramento psicológico do homem nos faz averiguar a existência de que somos dois, o homem exterior comum e corrente e o homem interior, que nunca será convertido em robô. Um homem interior que não se preocupa com as questões da personalidade, com as questões da mecanicidade e da materialidade. Que quando a gente vai contar a história de nossa vida, a gente conta coisas que sucederam, conta os lugares, conta datas, pessoas, nomes, sobrenomes, aquelas tagarelices que a gente faz costumeiramente, né, com os amigos, contando tudo da vida. Mas esses relatos, diz o mestre, que estão incompletos, porque falta a parte interior, os nossos estados interiores. Que em determinado evento eu interiormente estava triste, no outro evento eu interiormente estava em pânico. As coisas interiores a gente não relata. Um relato completo de nossa existência deveria conter estados e eventos. Mas é claro que isso não interessaria a ninguém. E seria muito chato estar contando os nossos estados interiores correspondentes a tais ou quais eventos.
Isso quem deve se preocupar com os estados interiores somos nós mesmos, não precisa ficar contando para ninguém. Então é urgente conhecer os nossos estados de consciência, estados interiores e o evento que lhe corresponde. Entende-se por estados interiores todas as nossas boas ou más disposições, as nossas preocupações, eu preocupado, eu eufórico, eu alegre, eu triste, eu deprimido, eu supersticioso, eu com medo, eu suspeitando de alguém, eu misericordioso, eu que me autoconsidero, e aí vou criando as canções psicológicas, eu com a sobreestima de mim mesmo, e aí vamos criando as tagarelices interiores, estados de sentir-se feliz, estados de gozo, estados com pensamentos negativos ou pensamentos positivos. Nem sempre os acontecimentos correspondem exatamente aos estados afins. Então, o estado interior pode estar completamente desligado de um evento. Então, por exemplo, a pessoa numa festa, ela está tão preocupada com alguma coisa que ela está introspectiva naquela festa, não está sabendo saborear o momento, aquele evento, aquela festa. Às vezes, estados interiores correspondem com o evento, às vezes não tem nenhuma relação com eles. Às vezes um evento que aguardávamos por tanto tempo, por exemplo, a formatura, não só por obter o diploma, mas para se livrar daqueles estudos todos. A formatura, às vezes, cai como um simples protocolo. Poderíamos estar tão preocupados que saísse tudo certo naquele evento que aquilo ficou um evento xoxo, sem graça. E muitas vezes coisas que não aguardávamos são as que melhores momentos nos proporcionaram. Tudo isto, todos esses contrastes na vida, estes exemplos todos, é porque não sabemos combinar estados interiores com acontecimentos exteriores. E saber combinar estados com eventos é saber viver inteligentemente. Qualquer evento inteligentemente vivenciado exige seu correspondente estado interior. A capacidade para existirmos conscientemente depende exclusivamente da qualidade dos estados interiores da alma. Então já vamos ver como colocar um estado apropriado de acordo com o evento. Então, por exemplo, alguém aguarda com ansiedade a festa de bodas, mas é tanta preocupação, tanto protocolo, para que aquilo saia tudo certinho, tudo tintim por tintim, que no momento do acontecimento ficou sem graça, ficou faltando. Ficou só nos protocolos
e o estado interior as preocupações e não nos deixou gozar, viver aquela festa tão especial, tão esperada, que é uma festa de bodas. Então as pessoas não sabemos viver conscientemente. Choramos quando devemos rir e rimos quando devemos chorar. Por exemplo, num velório, é muito costumeiro, hoje em dia, as pessoas ficarem contando piadas em velórios, né, não darem o seu devido respeito. Agora, controle é diferente e controle faz parte da sabedoria. O sábio, por isto sábio, né? Pode estar alegre, mas jamais em louco frenesi. Pode estar alegre, mas nunca nos extremos. Pode estar triste, mas nunca abatido ou desesperado. Sereno no meio da violência, abstêmio na orgia, casto entre a luxúria. Saber combinar então estados interiores, com eventos exteriores, nos leva ao caminho da sabedoria, ao caminho do êxito. Quando trabalhamos seriamente sobre sobre estados equivocados, obviamente os acontecimentos desagradáveis da vida já não nos podem ferir tão facilmente. Quem não trabalha sobre si mesmo é sempre vítima das circunstâncias. Somos tragados pelas circunstâncias, elas nos sucedem, nos pegam karmicamente e nos levam para a lona. Quem não trabalha sobre si mesmo é sempre vítima das circunstâncias, é como um mísero lenho arrastado pelas ondas embravecidas do mar da existência. Modificar certos eventos é possível, porém são raros os eventos que conseguimos modificar. Então existem situações que não podem ser alteradas. Quase todas, nestes últimos casos, devem ser aceitas conscientemente, ainda que algumas sejam muito perigosas e até dolorosas. E a dor desaparece quando não nos identificamos com o problema que se apresentou. Então, por exemplo, já teve relatos de pessoas dentro do conhecimento que teve o seu carro furtado. Roubaram meu carro? E aí? Já foi fazer o quê? E mantiveram a serenidade e dias depois o carro apareceu. Pode ser que tenha sido um teste, uma prova para ver como que o estudante reagiria. É muito comum, por exemplo, temos aquele exemplo da agulha perdida num monte de palha. Perdemos o nosso molho de chave. A gente começa a se acelerar, se preocupar, e corre para cá e corre para lá e procura em todos os lugares e se desespera. Já vou ter que mandar fazer um molho de chave novo. Se mantivéssemos a serenidade, para manter a serenidade, é lógico que exigirá
a morte de nossos defeitos psicológicos, da ira, da preocupação, da pressa. Vamos eliminando. Então já vamos abordar esta parte. Então, mantendo a serenidade, perdi um molho, tá? Eu não estou precisando desse molho agora, uma hora ele aparece. E podem perceber que aparece mesmo. Aquela agulhinha no palheiro, como que milagrosamente aparece quando não nos desesperamos por ela. Temos que saber que tudo passa. Tudo passa. Tudo é passageiro. E tudo é material. Um dia haveremos de perder todas essas coisas materiais. Tem coisas que são inevitáveis que vamos perder. Por exemplo, os nossos entes queridos. Então, se foi o meu pai, adianta se desesperar? É útil esse desespero? Minha mãe tira de mim, desintegra-o, ficar chorando. Vamos ver em conferências adiante que quando a gente chora a morte de alguém, a pessoa que morreu, ela não está triste. Desde que não tenha ido para os mundos infernais, que aí serão muitos sofrimentos. Mas se a pessoa apenas está trocando de corpo, pode ser que ela esteja feliz com esse, que o corpo antigo de um idoso, por exemplo, já não aguentava mais aquele corpo. Então a pessoa está feliz, está trocando de corpo, vida nova, toda uma série nova de coisas. Quem está triste mesmo pela perda de alguém que se foi, somos nós mesmos, porque estamos apegados a estas pessoas. Muitas vezes somos dependentes dessas pessoas. O apego e a dependência. Vamos estudar mais tarde. Na vida, é muito comum morrer por ciúmes, né, por não saber lidar com os eventos exteriores. Então morre-se por ciúmes. Envelhece-se por fornicar, querer fornicar e fornicar incessantemente. É o envelhecimento precoce. Todos os nossos defeitos psicológicos, eles são origens de doenças. Quase todos. Então a inveja mata muita gente. As pessoas adoecem por inveja, adoecem por ciúmes, matam por ciúmes, cometem feminicídios por ciúmes. Então, além de destruir a nossa vida por ciúmes, por exemplo, destruímos a vida dos outros. Como queira que a vida interior é o imã que atrai os eventos exteriores, necessitamos com urgência máxima eliminar de nossa psique estados psicológicos errôneos. Quem jamais corrige estados psicológicos absurdos, crendo-se muito forte, converte-se em vítima das circunstâncias. Então, por exemplo, o exemplo dos ciúmes que eu dei, o exemplo da inveja, o orgulho. Pelo orgulho, não damos um passo atrás, jamais admitimos dar um passo atrás. Então, nas nossas conversações, geram polêmicas, geram discussões.
e a gente não dá um passo atrás, ninguém dá um passo atrás de seus conceitos, de suas teorias, daquilo que estão defendendo por questões de orgulho. E por questões de orgulho, muitas vezes vamos até a esfera da ira e acontecem coisas, somos vítimas das circunstâncias. E podemos nos meter em confusões, podemos ser metidos no cárcere ou dentro do túmulo. Então, muitas vezes a gente está caminhando pelas ruas e vem aquele sujeito forte, né, com as asas abertas. E eu vou com tudo para cima dele, também estou com as minhas asas abertas, forte. E aí se chocam, se esbarram. Ninguém é capaz de, de evitar, né, as coisas, de fazer a direção defensiva, por exemplo. Se somos fechados no trânsito, já imediatamente explode a ira, imediatamente o sangue vai para a cabeça. Não somos nunca capazes de colocar o pé no freio, evitar aquela fechada, evitar o acidente. E não já disparam os nossos defeitos psicológicos, vamos atrás, vamos gritar palavrões. Nunca. O orgulho é tão forte que a gente não é capaz de dar um passinho atrás para resolver os questionamentos, resolver os conflitos. Hoje em dia está um imbróglio terrível, por exemplo, entre o governo, Câmara, Senado, STF. Ninguém é capaz de dar um passinho atrás e de admitir seus erros, de corrigir seus erros e o país voltar a crescer, voltar a fazer obras para o povo, etc. O exterior é tão só o reflexo do interior. Quem muda interiormente origina toda uma ordem de coisas. Os eventos exteriores jamais seriam tão importantes como o modo de reagir ante os mesmos. Então vamos aqui ver esse esquema que eu coloquei no quadro. Então aqui estão os eventos e aqui os status. Então aqui é a nossa linha do tempo, o nosso dia. Já vimos que a nossa vida é repetitiva, mas principalmente o nosso dia. Então já levantamos, o evento toca o despertador, o estado psicológico, a preguiça. Daí vamos para o banheiro, escovar os dentes. O evento, pegar a pasta, escovar os dentes, etc. O estado interior, a preocupação pelo o que vai acontecer no trabalho hoje. Depois, evento 3, na hora de pegar o ônibus, já estou atrasado por causa da preguiça, já correria para pegar o ônibus. Aquele evento de conseguir pegar o ônibus. E o estado interior, a preocupação, o euforismo,
Daí aqui, por exemplo, acontece uma coisa dentro do ônibus mesmo que já não é tão corriqueira. Já, já, já é um compromisso que acontece uma vez na vida ou algumas vezes na vida. Dentro do ônibus, uma senhorinha se desequilibra, pisa no meu pé, aí já vem aquela irritação. Minha mãe tira de mim esta irritação, desintegra. Se a gente não perde a eliminação daquela irritação, poderia acontecer que eu vou ser grosseiro com aquela senhorinha, ou, ou eu não vou reagir, não vou nem dar bola para ela, porque questões da personalidade, a educação que eu recebi, etc., não permitem que eu seja tão, tão violento com aquela senhorinha a ponto de querer se vingar dela, mas fico com aquele mau humor. Minha mãe tira de mim este eu, desintegra-o. E assim vai o nosso dia, né? Acontecendo eventos e acontecendo estados. Então, para podermos modificar esses estados interiores, teríamos que estar em autoobservação, em alerta, vigilantes. Então o mestre nos pergunta se permanecemos serenos diante do insultador, recebestes com agrado as manifestações desagradáveis de nossos semelhantes? Então essa é a chave máxima dessa conferência, receber com agrado as manifestações desagradáveis de nossos semelhantes. Por quê? Porque um aspecto é que estamos pagando nossas dívidas kármicas. Outro aspecto que é o ginásio psicológico com o qual poderemos ir eliminando nossos defeitos psicológicos. Receber com agrado as manifestações. Porque vão reagir coisas dentro de nós, a gente elimina. Elimina, pede morte. De que maneira reagistes ante a infidelidade do ser amado? Deixastes te levar pelo veneno dos ciúmes? Matastes? Estás no cárcere? Então, muitas vezes, por uma coisinha boba, uma fechada de trânsito, a gente pode perder a vida. Ah, eu sou fortão, eu vou para cima dele. Mas tudo acontece na vida e pode dar um percalço e eu que morro. E perco, uma oportunidade, perco uma existência de oportunidade para conseguir a autorrealização. Então a melhor arma que temos na vida é um estado psicológico correto. Podemos desarmar feras, desmascarar traidores, mediante estados interiores apropriados. Não devemos nos identificar com nenhum acontecimento da vida, porque tudo passa. Temos que ver a vida como um filme. De um lado do filme, os eventos, de outro lado do filme, os estados interiores. Então tudo passa. Uma fechadinha de trânsito, que besteirinha. Um sofrimento que a gente esteja passando, um problema de saúde, tudo passa, tudo passará. Mantendo a serenidade, tudo passará. Se a gente reage diante do karma, o karma vai se intensificando. É porque a nossa própria reação, o próprio desgosto, a própria tagarelice, a canção, contar para os outros, nos tornarmos chatos,
e daí não irmos sendo isolados pelos outros, então vai aumentando o nosso sofrimento quando reagimos diante do karma, reagimos diante das circunstâncias, diante dos eventos. Cada evento exterior necessita de uma senha apropriada, de um estado psicológico correto, de uma chave precisa, única. E esta senha apropriada, ela pode ser conseguida com a reflexão. Muitas vezes a gente não sabe se reagiu bem numa circunstância, num evento externo. Então a gente pode levar isso para a prática de meditação, num aposento tranquilo, serenamente, começarmos a refletir. A reflexão é uma virtude do centro emocional superior, da glândula pituitária, um pouco para trás da glabela do entrecílio. A reflexão, o ego não reflete, nossos defeitos não refletem. Eles apenas se distraem, se dispersam. A reflexão é da consciência. Então podemos refletir, será que o posicionamento que eu tive naquela conferência estava correto? Qualquer coisa a gente pode refletir. E o mestre, então, ele nos fala de que temos que ter um estado interior apropriado, ímpar, né? A senha apropriada. Então, como eu já citei alguns exemplos diante da conferência, de coisas que vão acontecendo, os atores são os eus psicológicos, os atores de nossos estados íntimos da consciência e que são o ímã para eventos. Se temos estados psicológicos desastrosos, certamente teremos eventos desastrosos também. Nós temos o que merecemos. Tudo o que nos acontece é porque merecemos. Porque nossos estados não estão apropriados. E os eus psicológicos é que são os atores de tais estados inarmônicos. Então temos que estar pedindo morte, não tem outro caminho, outra saída. São os atores nossos que cumprem compromissos, que vão andando por aí e, como o mestre diz, vamos andando e metendo as patas por tudo onde andamos. Vamos errando incessantemente, cometendo erros, porque não estamos em vigília, em autoobservação, não estamos pedindo morte a esses eus atores. Então, minha mãe, esta minha atitude é útil, é verdadeira, é justa? Não é? Então, tira de mim este eu, desintegra-o. Esta ira, a que vai me levar? Não, vamos parar por aí. Minha mãe, tira de mim este eu, desintegra-o. O exemplo da agulha no palheiro, aquele desespero por querer achar a coisa, o centro motor se movimentando de lá para cá, e começamos a revirar aquilo que nem loucos, que nem desvairados, querendo achar a todo custo, a toda força. Minha mãe, tira de mim este eu, desintegra-o. E podem perceber que quando a gente está procurando uma coisa, principalmente se for uma coisa importante, um aparelho celular, por exemplo,
Então, o desespero vai aumentando porque a gente quer, porque quer, porque quer, porque quer achar aquela coisa e minha mãe tira de mim este eu. Enquanto não façamos isso, não vamos desacelerando, não vamos acalmando os ânimos. E a coisa só vai ficando pior. Bom, para começo de conversa, que perder as coisas já é um estado de adormecimento, porque estamos dormidos, não estamos recordando o que estamos fazendo, não estamos no aqui e agora, estamos lá, acolá. Então por isso perdemos as coisas. Mas se estivéssemos conscientes do que estamos fazendo, não perderíamos jamais as coisas. E se perdêssemos, opa, por simples retrospectiva, eu já saberia aonde que eu perdi, aonde que eu deixei aquela coisa. Bom, esta então é a conferência, espero que aproveitem. Agradeço a participação de todos e um abraço a todos, até mais.